Bom, seguindo com o nosso game aqui, só corrigindo aqui, não deu erros porque eu copiei, mas aqui é image, desta forma, image. Então a gente chamou aqui também image e a gente tem aqui image, image. Aqui, vamos verificar. Está aí, perfeito. Bom, então, agora a gente também tem um problema aqui. Porque todas as vezes que eu criar uma instância aqui eu também vou ter que ficar repetindo isso aqui várias vezes, né? Então a gente pode criar um método. Olha só como que fica muito fácil aí. Por exemplo aqui, vamos criar aqui um def o que? Eu posso colocar assim, por exemplo, vamos colocar assim, ó, desenho, pode ser desenho. Aqui a gente não precisa passar argumento nenhum, simplesmente self, dois pontos. E agora, observe aqui que se eu fazer desta forma, vim aqui pegar isto aqui, então, contra o X, vou trazer aqui e atribuir aqui, passar ele aqui, então, podemos fazer desta forma. Então, o que está acontecendo aqui? Se eu chamar o meu método desenho e descer aqui embaixo e fazer o seguinte, então, o que eu vou acessar? Eu vou acessar a minha classe. A minha classe soldado tem o que? Um método que estamos fazendo o que? Já foi explicado. Então, simplesmente chamo o meu o meu método, né? Qual é? Então, simplesmente o que? Jogador vai ser o que? Ponto, chamamos o nosso método desenho, não é isto? Agora, aqui muda. Por quê? Porque todas as vezes que eu acessar, eu vou tirar este aqui por enquanto, só para vocês entenderem. Então, todas as vezes que eu acessar aqui, quando eu digo self, eu posso chamar em qualquer outra parte que ele vai, qualquer outra instância, ele vai vir direto aqui. Então tem que passar aqui para minha imagem, não jogador, porque a gente já passou aqui, né? Então simplesmente aqui eu digo que self.image e self.rect, que é do retângulo ou do nosso rectangle, né? Então ficou fácil aí, né, pessoal? Então creio que vocês entenderam. Então a gente fez uma instância, a nossa instância está acessando a nossa classe. A nossa classe soldado tem um método desenho. O que que ela faz? Isso aqui, não é isso? E chamamos ela aqui. Bom, perfeito. Deixa eu só aproximar aqui um pouco. Bom, bacana, perfeito. Agora, qual é a lógica aqui? Bom, observe que aqui a gente tinha passado as duas telas, né? A tela blind, aqui estava jogador e a gente tinha um jogador 2 com os mesmos argumentos aqui, né? Mas agora eu não preciso mais ficar passando isso. Por quê? Porque a gente criou uma instância, olha aqui, que está aqui, o nosso jogador 2. Dentro desse, ele está acessando a nossa classe. Dentro da nossa classe tem um método, o que? Desenho. Então todas as vezes que eu fizer isso aqui, olha só como que fica simples. Agora, em vez de eu ficar fazendo aquilo, chamando da forma que estava antes, eu simplesmente venho aqui, coloco aqui, ó, jogador 2. Por quê? Porque observe aqui que a gente já tem a instância da classe. Dentro desta classe tem um método desenho. Então eu só chamo ele aqui. Vamos ver se vai funcionar. A mesma coisa. Então isso é jeito de deixar o seu código mais puro, mais bacana, bem organizado e fácil de entender, tá, pessoal? Bom, hora de começar a mexer com nossos personagens, né? Dar movimento a eles. Observe aqui que a gente tem eventos aqui. Para isso a gente precisa criar eventos.
para quando você pressionar a tecla do keyboard, do teclado, a nossa caricatura começa a movimentar, né? Então, o que a gente vai fazer? Precisamos simplesmente criar eventos. Então, aqui logo abaixo do falso, podemos, se quiser colocar comentários, fica à vontade, tá, pessoal? Então, eu coloco if, se o evento, então vamos criar outro evento, Ctrl+C, Ctrl+V. Se o tipo do evento for igual pygame, o que? Que, desta forma, tá, pessoal? Que dão. Quando eu pressionar, que dão é apertar para baixo. Então, que dão. Assim que eu pressionar uma tecla, vai fazer o que? Vai ter uma ação. Que ação é essa? Então, if é event. Se o evento for um ponto que é a tecla, igual a o que? Pygame ponto que maiúsculo, que é key, que no caso ali é o K, só que eu ponho aqui um underscore, aí eu especifico qual a tecla. Se eu quero o A, eu ponho A, se eu quero W, eu ponho W, T, R, qualquer uma das teclas. Então, no caso, eu vou deixar na A. Então, se eu apertar essa tecla, o que acontece? Então, observe aqui o que tem que ser feito. Então, se eu deixar desta forma aqui, eu preciso setar esta tecla com o início falso, porque quando eu rodar o meu projeto, ele vai chegar aqui. Se não tiver setado, você já vai iniciar o jogo, ele já vai estar movimentando para onde você especificar. Então, é muito importante que a gente cria a variável para fazer o que? Para quando você rodar o sistema, ele continuar parado. E assim, quando você for no evento, que é no caso ali a pressionar a tecla A, ele começa a ter as ações. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, assim, movimento underscore, pode ser esquerda, não é isso? E também para direita. Então inicializamos como falso, mesma coisa para direita. Então posso fazer desta forma, certo? E aqui vai ser esquerda e aqui vai ser direita, por exemplo. Bom, bacana. Então agora a gente já tem a possibilidade de manipular estas variáveis, né? Então cá no meu evento, então quando eu pressionar a tecla A, o que vai fazer? Eu digo aqui que meu movimento pode ser a esquerda e a direita. Então, no caso aqui o A está perto do Caps Lock lá, então vamos pôr ele para movimentar a esquerda, né? E podemos colocar a D para a direita. Então, a A fica para a esquerda. Eu coloco ela já como through aqui, que eu preciso movimentar, não é isso? E a mesma coisa agora para outra, que é a esquerda, né? Então posso fazer isso aqui, ó, Ctrl+C, ou seja, para a direita, né? Indento o código, Ctrl+V. Então, quando o meu movimento, então quando o meu key for igual a D, no caso eu estou colocando aqui que o movimento se vai para direita, não é isso? Então, direita. Bom, bacana. Vou dar espaço aqui para ficar perfeito. Agora, tem um porém, né? Tudo que eu apertei, ele vai continuar. E agora? Agora a gente tem que criar a mesma condição para quando eu soltar a tecla. Porque quando eu soltar a tecla, eu quero que ele para. Se eu não programar, ele vai, se apertou, ele vai embora. Ele tem que ter um posicionamento de parada, né? Então, se quiser, como eu disse, se quiser colocar comentários, tá, pessoal? Coloca aqui, então, coloca assim, ó, bloco para quando apertar as teclas de movimentos. Pode ser movimentos. Bom, beleza. Está aí.
Agora também a mesma coisa aqui vai ser quando eu soltar, né? Então, basicamente, cuidado com a indentação do código, tá, pessoal? Então, vou dar um Ctrl V aqui. Aqui pode vir aqui. Deixa eu só organizar. Opa, Ctrl Z. Só organizar aqui mais ou menos. Isso, bacana, perfeito. Então, quando eu soltar, então é key down? Não. Key up. Up é para cima, né? Então, quando eu soltar, então up. Então, simplesmente é o inverso daqui. Então, simplesmente ele passa a ser false. E quando eu soltar a tecla D, ele se torna false. Bom, já que estamos aqui, vamos colocar o ESC, né? Ali, o topo lá, né? O botão último lá no começo do lado esquerdo, que é a tecla X, ESC, né, que é a saída. Sempre todos os jogos aí tem essa opção para a gente poder fechar o jogo, né? Ou seja, sair do jogo. Bom, para isso aí pode ser simplesmente pedir o ESC. Então, nesta sequência aqui, eu vou dar um espaço aqui, vamos por aqui. Então, if, se o meu event.o_que ponto que se for igual, então se ele for pressionado, qual a tecla que a gente quer? Então, se for igual a pygame ponto que, neste caso aqui, underscore, se ele for o escape, que é o ESC, que me faça o que? Que me mata o jogo. Então é só falar aqui que a minha variável run vai receber o que? O valor de falso. Pode dar espaço. Então, aqui se quiser colocar o comentário, pode. Então, coloca aqui Ctrl C, Ctrl V e coloca aqui tecla de saída do game. Vamos verificar se isso aí vai funcionar. Deu um erro. Ele disse aqui no attribute key e sim key, mas está correto, é key mesmo que fala. Então key aqui é porque ele faz parte desta indentação. Retornando, então já temos aí. Então, em vez de eu clicar aqui, se eu pressionar o ESC, ele fecha aí. Perfeito. Vamos tirar. Deixa eu comentar aqui por enquanto, para ele ficar só com o jogador aqui. Por enquanto a gente só tem um. Isto. ESC, sai. Perfeito. Bom, agora eu posso apertar qualquer tecla desta daqui que ainda não tem funcionalidade nenhuma. Por quê? Porque a gente tem que criar variáveis para isso aí. Bom, não vou ficar repetindo aqui. A gente já sabe que a gente está criando uma instância da nossa classe. Dentro da nossa classe a gente tem um método desenho, né? Então não precisa ficar repetindo isso aí. Por enquanto a gente está passando aqui simplesmente a altura e a largura e a escala, né? Então tá bacana aí. Agora, se eu vim aqui e passar mais um argumento aqui, por exemplo, velocidade. Velocidade é muito longa aí, vai ficar. Pode ser assim, ó, speed, que é a mesma velocidade. Então, o speed do meu soldado, que a gente vai dar lá os comandos, o speed é a velocidade. Então, tem que passar ele aqui. Então, vou dizer aqui, Ctrl C. Logo quando eu carrego a minha imagem, ou também pode criar como velocidade, só abreviar. Então vamos colocar assim, ó, velocidade, desta forma aí. Então, Ctrl C. Então, todas as vezes que eu acessar minha classe, então eu preciso especificar esta variável. Então, depois que ele entra aqui, antes de carregar, eu digo aqui que ela mesmo, ponto que velocidade vai receber o que? Vai ser igual que ela. Então,
self velocidade vai receber o que a gente passou aqui, velo, né? Que é de velocidade. Bom, bacana. Agora também aqui eu preciso passar o que? Observe aqui que a gente está acessando. Aqui a gente tem a nossa função, o nosso método já foi explicado. Aqui deixa eu apagar isso aqui porque a gente já comentou de baixo aqui também. Então pode tirar, vamos tirar para não confundir vocês aí. Então a gente está fazendo só um teste mesmo. Então agora na minha instância eu preciso trazer esta velocidade. Que velocidade? Eu quero 1, 2, 3, quanto mais alto, mais velocidade o nosso personagem vai pegando, né? Então eu vou começar ele aqui com 5 mais ou menos. Vamos verificar depois como vai ficar. Bom, então a gente já está atribuindo aqui, já estamos passando a largura, a altura, a nossa escala e a nossa velocidade. Bacana. Agora sim, precisamos manipular as nossas variáveis para poder movimentar o nosso personagem, não é isso? Para isso aí a gente já atribuiu aqui as nossas variáveis, as nossas teclas, mas só que não tem funcionalidade nenhuma. Precisamos fazer isso aí. Então eu simplesmente, vamos aqui, pode ser aqui, então def o que? Pode ser o que? Desenho mesmo? Vamos passar aqui desenho e aqui vem alguns argumentos. Self, agora eu manipulo as minhas variáveis. A gente colocou o que? Movimento, né? Movimento underscore tem lá à direita, é isso mesmo? É aqui, ó, movimento à esquerda e à direita, então Ctrl o C, Ctrl V, vírgula, à esquerda, ou seja, à direita, Ctrl V, 2 pontos. Referido aqui, eu preciso agora resetar também. Eu tenho que fazer tipo um refresh nestas variáveis aí, né? E vamos lá. Então eu posso criar aqui D no X, por exemplo, que D significa delta, que é uma mudança do nosso speed 0, e podemos passar aqui também no Y, que vai receber 0 também. Pode dar espaço para ficar bacana aqui. Bom, perfeito. Agora vem as condições, certo? Não pode esquecer disso aí. Então, if se o meu movimento o que? À esquerda, certo? Vai receber um valor. Agora, if o que? Se o meu movimento for à direita, que receba outro valor. Bom, perfeito. Agora, observe aqui que o movimento, quando eu digo movimento, quando eu quero movimentar o meu personagem, quando é negativo, é da direita, ou seja, da esquerda para a direita e vice-versa. Então tem que especificar aqui, quando eu quero que ele movimenta para a esquerda, eu digo que a minha posição X vai receber o que? Vai ser igual a menos o que? A gente passou self, o que? Self velocidade, né? Está lá em cima, ponto veloci, desta forma aí. Tem que ser igual tá aqui, isso aqui, ó, perfeito. A gente passa aqui veloci, isso, bacana. Bom, beleza. Agora, quando eu quero que ele movimenta para direita, que seja positivo. Então, simplesmente tira aqui o ponto de negação. Então, beleza até aí. Bom, praticamente está aí. Então, movimentando para a direita e para a esquerda, lembrando que a gente tem um retângulo aqui nesta imagem. Então, todas as vezes que fazer isso aí, a gente precisa atualizar este retângulo, a posição do nosso retângulo. Então, logo abaixo aqui, posso fazer desta forma. Pode colocar um comentário, então, atualizando os retângulos
da imagem, ou a posição, imagem, posição, ou position, desta forma aí, não sei escrever posição, mas bom, mas bacana. Tendo as velocidades, tanto na direita, aqui tá errado, já vi aqui, ó, coloquei dx e aqui dy. Bom, bacana. Então, simplesmente vamos dizer aqui que o nosso self o que então? Self.rect que a gente colocou vai receber a posição x, que vai ser mais igual o que? A posição do nosso dx, que eu já expliquei o que significa isso aí. E a mesma coisa, self.rect vai receber o que? A posição y vai ser mais ou igual a dy. Bom, perfeito. Então, posso dar espaço aqui, isso, perfeito. Então, é basicamente isso aí. Aqui a gente tem o desenho, aqui mesmo desenho, aqui, como aqui é movimento e tudo mais, então aqui vamos por aqui, ó, movimento, desta forma, pode ser. Perfeito, então já temos aqui. Bom, agora a gente tem que chamar este método. Observe aqui que o nosso jogador, o desenho, a função aqui, desenho, ele foi chamado desta forma. Agora, como que eu vou chamar aquela lá? Então, eu preciso dizer para o meu jogador, vai receber um ponto, a gente colocou lá movimento, ele já puxou aqui, e eu preciso passar aqui, porque a gente tem aqui as nossas condições, eu preciso passar isto aqui. Por quê? Porque a gente está mexendo com o movimento à direita e à esquerda. Então, estes argumentos aqui é fundamental passar eles aqui. Bom, perfeito. Então, é basicamente isso aí. Então, direita e esquerda, pode dar espaço aqui se quiser. Então, a gente simplesmente temos aqui a nossa função de movimentos. Bom, basicamente é isso aí. Então, a gente já tem a nossa função movimentos, que a gente acabou de criar aqui. Então, ela vai movimentar a direita e a esquerda e a direita. Então, a gente faz duas verificações. Aqui eu mudei, mas a gente está fazendo a esquerda e a direita. Então, é no meu delta x, e não aqui ainda não é o y, porque ele está recebendo aqui. Então, aqui também é x, simplesmente mexe para a direita e a esquerda. Então, voltamos aqui. Bom, creio que é isso aí. Bacana. Então, movimento temos aí. Vamos criar, agora precisa também criar uma função para setar essa velocidade. Quantos frames por segundo a gente precisa, né? Porque senão ele vai pegar uma velocidade ali enorme dentro do nosso campo, na nossa tela, e a gente não vai nem ver o personagem, né? Então, a gente tem que fazer o seguinte aqui, depois aqui, que ele, ou seja, aqui, antes de entrar na classe, aqui depois, pode ser aqui depois do título. Então, vamos colocar aqui, então vou criar, pode ser assim, relógio, por exemplo, para que vocês entendam. Então, vai ser igual que a Pygame, o que? Ponto. Temos aqui o time, o que? Passamos o ponto clock. Chamamos o método. E agora preciso dizer que meu frame por segundo, então FPS, certo? Vai ser igual o que? Vamos por 60 frames por segundo. Creio que vai ficar bom. Bom, bacana. Agora cá embaixo, simplesmente chamar ele. Então pode ser que primeiro, porque é legal que ele já inicia nossa tela com essa velocidade. Então a gente colocou lá o que? Relógio, não é isso? Ponto. Qual é a velocidade que eu quero? Então, ticket
Qual é a velocidade? FPS, né? Maiúsculo, isso aí. Que a gente referiu aqui, maiúsculo, observe aqui, isso aí, bacana. Bom, bacana. Movimento, velocidade e desenhando a nossa tela, já está tudo pronto aí, né? Agora a gente precisa também de atualizar o nosso background da nossa janela, né? Então, para isso aí, vamos configurar uma cor. Então, antes de entrar na nossa classe, podemos fazer o seguinte. Bom, vou colocar assim, BG de background, que é a mesma coisa que atualizar o background. E aqui vamos passar uma cor. Podemos fazer o seguinte. Então, podemos passar uma cor RGB aqui. Então, vamos pensar aqui. Pode colocar lá, tipo assim, um amarelo, fica bacana, porque o nosso personagem já é verde, meio preto, então vai dar um contraste bacana, né? Então, eu acho que tem uma 233, se eu não me engano, 212, por 96,1, que eu quero o amarelo bem claro. Então, conforme o último ali você muda, ele fica mais escuro, mais claro e blá blá blá. Bom, acho que essa daqui vai funcionar. Vamos agora criar a função. Então pode ser def o que? Como a gente tem lá, a gente criou aqui o que? O desenho, não é? É isso aqui, desenho. Então eu vou dar um Ctrl C nela aqui para ficar parecido e vou colocar um underscore desta forma. Então BG de background, isso aí tem tudo a ver, tá, pessoal? Eu sempre falo nos meus cursos para colocar assim parecido, para que vocês não confunda, certo? Então a nossa tela vai receber o que? Um ponto fio o que? O que a gente acabou de passar aqui? BG com as cores, Ctrl C, Ctrl V. Bom, precisamos chamar isso aqui, então já vou dar um Ctrl C. Vamos cá abaixo. Pode ser aqui depois, como ele vai entrar aqui no movimento, pode ser aqui. Então, Ctrl V. Já chamamos aí. Vamos verificar como que vai ficar isso aí. Então, se eu executar isso aí, ela ficou bem bacana. Então, se eu pressionar A, vem para a esquerda. Se eu pressionar D, vai para a direita. Mas observe que se eu continuar pressionando, ele passa aqui o nosso campo, a nossa janela, não é isso? Observe aí. Então, precisa de tratar este posicionamento. Bom, mas já temos aí o nosso jogador movimentando, certo? Tá bacana, perfeito. Eu vou fazer desta forma. Eu vou terminar esse vídeo aqui e eu retorno com outro para a gente poder continuar aqui dando os movimentos, manipulando aqui, né, o nosso personagem na nossa tela aqui. Por exemplo, aqui como eu mostrei, ele está passando aqui a nossa tela. Isso aí ele tem que ter um limite. A hora que chegar aqui ou acima, abaixo, nos cantos, conforme seja aqui o cenário aqui, né? Mas até então, se você ainda não é inscrito no canal, peço a você que se inscreva, divulga aí o nosso trabalho para um amigo nas suas redes sociais que gosta de game, que assim você poderá estar ajudando a ele criar o próprio game dele para ele brincar aí. Vou ficando por aqui, retorno com outro vídeo. Um abraço, tchau, tchau.